Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje nós vamos para a parte 2 da playlist Do It Yourself, né? Faça o seu gerador de funções com o XR2206, tá? Esse projeto foi publicado, né, na Saber Eletrônica, número 200 de 1989, né? Tá dentro daquelas revistas, né, que nós adquirimos aí recentemente, né? E a gente vai tirar muita coisa de lá ainda, né? Então ele é um gerador de funções baseado num CI, né? Que foi muito conhecido no passado, XR2206. Eu consegui adquirir ele no AliExpress, tá? Fizemos aí um primeiro vídeo, né? Tem a montagem da placa, né? E a gente vai analisar um pouco mais do circuito agora, ele funcionando. A gente vai fazer os ajustes necessários, né? E depois, numa terceira parte para finalizar, eu vou fornecer toda a documentação, né, inclusive a placa, né, o desenho da PCI, né, todo o processo, né, de construção e ajuste, tá? Então aqui só apresentar o material que eu preparei aqui, tá? Eu extraí, né, da revista, né, o circuito, né, fiz algumas anotações aqui no circuito, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então tá aqui o diagrama, né? A PCI, tá? Essa é a PCI original. Essa PCI aqui eu fiz algumas alterações, né? Eu vou fornecer o layout dela, tá? Tanto a parte do silkscreen quanto a parte de cobre, né? Das trilhas de cobre. Mas aqui é só para a gente ilustrar, né? Os testes que a gente vai fazer. Depois tem toda, né, a teoria que eu preparei aqui, né? Então tem aqui os cálculos da faixa de frequência. A gente vai entender como é que isso aí trabalha, né? Então a parte 1, a parte 2 dos cálculos, né, para cada faixa. Eu vou explicar como é que é feito esse cálculo, né? Faixa por faixa, né, as 4 faixas, tá? Depois aqui, tá, os ajustes, né? Então a gente tem a chave de seleção da forma de onda, e depois os 4 trimpotes que a gente tem de ajuste, tá? E aqui são alguns itens do vídeo que eu anotei aqui, tá? De algumas, não vou dizer que é falha, mas de alguns cuidados que a gente tem que ter e dúvidas na hora da montagem, tá? Vou falar um pouco também a respeito do capacitor, né? Desse capacitor zebrado antigo aqui, eu vou dizer porquê, né? A respeito disso aí. Aqui tá o datasheet, né? Do componente. E aqui, tá? É a parte da revista, tá? Que tem, né, a matéria. Eu vou disponibilizar o projeto original aqui para vocês, tá? Então a gente vai preparar tudo aqui e a gente vai falar um pouco a respeito da teoria do CI, né, entender como é que ele funciona e começar a fazer os ajustes, né, necessários para que a gente tenha lá, né, as formas de onda necessárias aí para o nosso gerador de funções. Tá ok? A gente vai preparar tudo aqui, né, posicionar a câmera aqui e daqui a pouco a gente volta. Bom pessoal, eu vou dar uma explicação agora aqui a respeito do funcionamento aqui, né, do circuito, tá? Tem algumas anotações aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu vou ler aqui, né, o que eu escrevi aqui e disponibilizo para vocês, tá? Mas eu vou estar lendo e vou estar explicando ao mesmo tempo aí, tá? Então vamos lá. A faixa de frequência que a gente vai escolher, tá, para trabalhar, são 4 faixas, né? Elas são determinadas pelos capacitores C3, C4, C5 e C6, tá? Então tá aqui, C3, C4, C5 e C6. Eu tenho uma chave aqui, S1, que vai selecionar, né, qual capacitor que vai determinar a minha faixa de frequência, né? E esses capacitores, eles são ligados entre os pinos 5 e 6 do CI, tá? E pelo conjunto R9 e P5 ligado ao pino 7 do CI. Então eu vou explicar para vocês. Então tá aqui, ó, pino 5 e pino 6, tá? Então é como se eu tivesse, tá, um capacitor ligado aqui, ó, tá? Esse capacitor em conjunto, tá, com esses dois resistores, né, vamos dizer assim, tá? É eles que vão determinar,
né, a faixa de frequência que eu vou trabalhar. Porém, aqui eu tenho uma chave que seleciona qual capacitor eu quero trabalhar, né, e aqui eu tenho um resistor fixo de 10K e eu tenho um potenciômetro de 220K. Então vamos continuar lá. Os pinos 5 e 6 são respectivamente TC1 e TC2. Tá? Olhando o datasheet, vocês vão ver, eu vou disponibilizar o datasheet, né? Vai estar escrito lá TC1 e TC2, né? Que é Timing Capacitor, né? Capacitor de temporização, tá? Então esses dois pinos vão estar escrito lá no pino TC1 e TC2, tá? E o pino 7, tá? Vai estar escrito TR1 lá no datasheet, né? Que é Time Resistor, né? Um input, entrada do resistor de temporização. Então são esses componentes, tá? Que estão aqui, ó. Vou pegar a placa aqui e mostrar para vocês. Esses capacitores aqui, ó, 1, 2, 3, 4 capacitores, tá? E o resistor, tá? É esse aqui, né? Em conjunto com esse potenciômetro aqui que vai determinar a faixa de frequência, né? Continuando aqui então, tá? A fórmula, tá? Para calcular a frequência, tá? Lembrar que frequência é o inverso do tempo, né? E o tempo tá em resistor, em circuitos RC, né? Quando eu multiplico R vezes C, eu tenho tempo, né? Que vai me dar essa frequência. E aqui tá o inverso, né? O inverso é 1 sobre, né, o RC, que vai me dar a frequência. Então a fórmula para cálculo das frequências é 1 sobre RC. Então lembrar, gente, que deixa eu arrumar aqui. Lembrar que, né, o R, tá? Resistores em série, gente, a gente soma, né? Só relembrando aí. Então eu tenho aqui, ó, um resistor de 10K e eu tenho aqui um potenciômetro de 220K. Quando eu tiver com o meu potenciômetro totalmente aberto, né? Ou seja, eu tiver com ele totalmente jogado aqui para o terra, eu só vou ter essa resistência aqui, tá? Como resultado aqui dessa associação, né? Ou seja, vai ser somente 10K, porque aqui eu zerei a resistência, né? Virando o potenciômetro para cá. Quando eu giro o potenciômetro do lado contrário, tá? Eu tô mostrando para vocês o valor máximo e o valor mínimo. Conforme eu mexo aqui, ele vai variar dentro desses valores. Então, o valor máximo que eu vou ter de resistência, quando eu fechar totalmente esse potenciômetro, será 220 mais 10, ou seja, 230K. Então, recapitulando, valor mínimo vai ser 10K, né, até 230K, que é a soma dos 10 mais os 220K, tá? O valor dos capacitores, tá? Então tá aqui, C3 é 1 microfarad, C4 100 nano, C5 10 nano e C6 1 nano, tá? Inclusive eu vou falar um pouco depois a respeito desse capacitor, de uma falha de montagem, tá? Mas uma falha minha, não uma falha do projeto, tá? Que é bom a gente falhar, gente, porque só assim a gente aprende, né? A descobrir os problemas. Uma coisa que eu sempre falei foi o seguinte, deixa eu só ver se o foco tá ok aqui. Bom, tá certinho. Uma coisa que eu falei é o seguinte, né? Eu gostava de montar aqueles circuitinhos que vinha em revista e eu adorava quando não funcionava, porque quando você monta e tudo funciona, beleza, funcionou. Só que é o seguinte, é um projeto pronto, uma placa pronta, um circuito pronto. Então é o seguinte, você simplesmente montou e viu que funcionou, né? Tem algum aprendizado? Tem, até tem. Mas quando não funciona, aí sim que você vai ter o seu aprendizado. Por quê? Porque você vai ter que descobrir, né, o porquê que ele não funcionou. Aí você começa a estudar o circuito e entender cada parte do circuito, né, para que serve, tá? E aqui houve, não vou dizer que foi uma falha, não aconteceu como deveria. E aí eu vou mostrar para vocês aonde foi a minha falha, né? E um conselho que eu dou em todas as montagens que a gente vai fazer. Bom, mas vamos lá. Voltando aqui, então a gente já sabe que esse conjunto de capacitores e esse conjunto aqui de resistor que vai determinar a minha faixa de frequência, tá? Esse gerador de frequência, ele vai trabalhar com 4 faixas de frequência. Então, vamos lá. Voltando aqui, a fórmula é 1 sobre RC, tá? Vou disponibilizar isso aqui para vocês. Então vamos lá. No primeiro capacitor, posição 1, capacitor de 1 microfarad, tá? Potenciômetro totalmente fechado é 220K mais 10K 230, certo? Então,
isso me determina a frequência mínima. Então se eu pegar aqui, ó, 1 dividido por RC, R vezes C, vai ser 1 dividido por 230, que é a soma dos dois, vezes 1 microfarad. Tá? Eu não vou fazer a conta aqui, inclusive eu estou até preparando um vídeo para explicar como fazer essas contas em calculadora. Vai dar um valor mínimo, tá, de 4,37, arredondando 4,35 Hz, uma frequência bem baixa. Tá? E com ele totalmente aberto, ou seja, o potenciômetro vai estar com 0K, eu vou ter somente os 10K lá do resistor fixo. Então vai ser, isso vai me determinar a frequência máxima. 1 sobre RC é igual a 1 dividido por 10K vezes 1 micro. Isso vai dar 100 Hz. Então na primeira faixa, tá, eu vou ter uma frequência de 4,35 Hz até 100 Hz. Agora para a segunda faixa, tá, posição 2 é o capacitor de 100 nano. São os mesmos cálculos, só que eu substituo aqui, de vez de ser 1 microfarad, é 100 nano. Tá? A frequência mínima minha, considerando 230K aqui, o potenciômetro, dá 43 Hz, ou seja, 10 vezes mais do que está lá. E a frequência máxima aqui, tá? Considerando o resistor somente, né? O capacitor todinho, o resistor todinho aberto, 10K, vai me dar 1000 Hz, ou seja, 10 vezes a outra faixa. Então, 4,35 no mínimo, 100 no máximo. 43,5 no mínimo, 1000 no máximo, ou seja, 1 kHz. Quando eu passo para a posição 3, tá? O capacitor já é de 10 nano, ou seja, diminuir 10 vezes, ó, né? Eu vou diminuindo 10 vezes, pode ver que a frequência vai aumentando 10 vezes, é inversamente proporcional. Com 10 nano, tá? Fazendo os mesmos cálculos, somente substituindo o capacitor, eu tenho 434 Hz, né, de mínimo e 10.000 Hz ou 10K de máximo, né? Ou seja, era 43, né, 4 foi para 434, 10 vezes, né? E 10 kHz, aumentei 10 vezes. E por último, tá, o capacitor de 1 nano, tá? Eu tô só substituindo o capacitor, né? Substituo aqui por 1 nano, já vai dar um mínimo de 4,3 kHz e o máximo de 100 kHz, tá? Então o nosso gerador, utilizando esses capacitores, tá? Não que não possa ser utilizado outros capacitores, tá? Ele vai me dar um mínimo de 4,3 Hz e o máximo de 100 kHz, tá ok? Isso sobre os temporizadores. Aqui, ó, eu vou falar um pouquinho, bem rápido aqui, tá? A respeito dessa chave, tá? Que vai selecionar a forma de onda, né? E os ajustes, tá? Que são 1, 2, 3, 4 trimpotes. Esses ajustes a gente vai ver na prática depois, tá? Esses trimpotes estão aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4 trimpotes, né? A chave seletora aqui que eu falei para vocês. Essa chave aqui é o do capacitor que a gente já falou. E aqui, tá? É um potenciômetro de ajuste de amplitude de saída, tá? Então a gente vai falar a respeito agora dessa chave. Então eu tenho aqui a posição A, ó. Essa posição A me dá a saída 11 aqui. Ela é somente, tá? Essa saída aqui, ela é somente o sinal quadrado, tá? Então ele tem um tratamento específico, tá? O potenciômetro aqui de ajuste simplesmente para ajustar a amplitude de saída, né? E pode ver que eu tenho aqui, ó, um pino 13 e 14. Quando eu estou na posição de sinal quadrado, esse sinal é aberto. Eu não tenho fechado esse sinal aqui. A partir do momento que eu vou para a posição B e posição C, que é respectivamente aqui o sinal senoidal, aqui o triangular, tá? Eu passo a usar essa chave aqui que vai me dar o ajuste de distorção, tá? A diferença aqui entre a saída senoidal e a saída triangular é que aqui eu tenho um divisor de tensão, tá? Então é o seguinte, em termos de amplitude, tá? No sinal de saída, tá? Eu tenho uma amplitude quadrada, perdão, próximo de VCC. Lembrar que ele tá num divisor de tensão que a gente teria que calcular depois para ver quanto dá, tá? Quando a onda é senoidal, tá? A amplitude é próximo de 60 mV por K de R2, tá? Eu tenho aqui um resistor, ó, R2, que é um valor fixo, tá? Isso aqui depois eu vou explicar o que é. Esse resistor de valor fixo aqui me dá, né, a amplitude de saída. No sinal senoidal é 60 mV por K,
Quantos K eu tenho aqui? 33. Então seria 60 milivolts vezes 33. A gente vai fazer essa conta depois também. E no sinal quadrado é 160 milivolts por K. Tá bom? Os outros sinais. Eles são os ajustes, perdão. São os 4 trimpotes, tá? P1 e P4. P1 ajusta a simetria, tá? O offset do sinal da onda senoidal. P4 é ajuste da distorção. A gente vai fazer isso junto. Os outros dois, P2 e P3, ajuste da onda triangular, tá? P2 é o ajuste da amplitude e P3 é o ajuste da simetria. Tá ok? Então, gente, eu vou preparar tudo aqui, tá? Esse é o material que eu ia disponibilizar para vocês. E aqui tem alguns itens que eu vou comentar durante os testes, tá? Agora, para fazer o teste, eu vou tirar essa câmera que está aqui em cima, porque eu vou precisar do osciloscópio lá para poder mostrar para vocês os sinais, né? E vou falar a respeito, né, justamente dessas montagens aí, dessa montagem, né? E de alguns pontos de tensão que a gente tem que ter durante a montagem, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí. Bom, eu já montei aqui a parafernália toda, né? Então tá alimentado o circuito aqui, ó, 15 volts, né? Está consumindo em torno de 20 miliamperes. Ele está passando pelo regulador de tensão, né? Tá saindo 12 volts aqui, tá? Lembrar que sempre circuito assim, gente, é ideal você ter um regulador de tensão para estabilizar a tensão e não ter variação na frequência, tá? Então vamos lá. A saída, deixa eu pegar o esquema aqui, deixa eu ver se tá aqui. A saída, né, conforme eu falei aqui, ó, a saída do sinal quadrado, ela é uma saída específica, tá? Os ajustes do trimpote não ajustam ela, tá? Então é o seguinte, eu vou mexer agora na frequência para mostrar para vocês, tá? E vou chamar atenção, né, para um detalhe, né, uma falha minha, vamos dizer assim, uma coisa que eu sempre recomendo, eu não fiz dessa vez, né? Mas para vocês verem como é que é bom ter isso sempre em mente, tá? A primeira faixa, gente, vamos lá, que nós calculamos aqui, ó, é um capacitor de 1 microfarad, tá? Então tá aqui, ó, 1 microfarad, tá? Eu tô na primeira faixa, tá? E tô no valor mínimo, ó, no cálculo nosso, era para dar 4 Hz, tá? Aqui tá dando, ó, 54. Eu já vou explicar o porquê, tá? Na faixa do 100 nano era para dar 43, ó, né? Ali tá dando 54, que vamos imaginar, é quase próximo do que vai dar, né? Mas eu vou fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês. Então aqui é o seguinte, ó, ali é o mínimo, então eu vou variar a frequência, ó. Eu vou variar a frequência. Agora eu vou abrir um pouco aqui para a gente poder medir, tá? Olha lá, mais ou menos aqui para a gente poder medir. Tá dando 1,14 kHz, tá? E aqui era para dar 100 Hz. Mas olha aqui o 100 nano, ó. Lá deu 54 mínimo, tá? Então aqui deu 43. E é para dar, né, com 100 nano, 1000 Hz ou 1 kHz. Tá dando 1,14. Então você tem a faixa que você quer alterar, tá? Quando eu passo, vou voltar aqui para o valor máximo de novo aqui, vamos lá. Deixa eu fechar aqui de novo, senão o osciloscópio não consegue ler. Agora eu vou para a segunda faixa, que é a faixa do 100 nano ali, ó. Vamos lá, mudar. Pronto, mudei para a segunda faixa. O valor mínimo tá dando 50 Hz. O outro deu 54, ó. Tá dando 50 Hz, tá? Não sei se dá para ver, mas confia em mim. Eu vou agora aumentar a frequência, ó. Vamos ver quanto vai dar o máximo. Vou abrir um pouco aqui de novo para poder medir. Opa, aqui, contrário. Olha lá. Deu 50 Hz no mínimo. A segunda faixa aqui 100 nano, né? Deveria, pelos cálculos, dar 43. E o valor máximo é para dar 1000 Hz ou 1 kHz. Está dando 1040, tá? Hertz ou 1,04 kHz, né? O que aconteceu, gente? Por que essas duas faixas estão dando o mesmo valor? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse capacitor aqui, ó, eu tinha uns 4 dele aqui. Não tenho, né? E nele tá marcado aqui, ó, não vai dar para ver, mas acredita em mim, tá marcado aqui, ó, 1 microfarad, bem em cima aqui. Vamos ver se
consegue focar alguma coisa, tá? Mas confia, tá marcado 1 microfarad. E o que acontece? Quando a gente vai medir ele, ó, vou pegar um capacímetro aqui, pegar os dois cabinhos dele aqui. Eu só vou ligar aqui, ó, pra vocês. Não sei se tá dando pra ver o valor aí. Deixa eu acender a luz aqui dele. Não sei se tá dando pra ver bem, dá, né? Eu vou medir ele agora. Olha o valor dele, ó, 87 nano, tá? Aquele lá, tá dando em torno aí de 90 e poucos nanos. Então, na realidade, tá, esse capacitor, esses que eu tenho, apesar de estar marcando 1 microfarad, eu olhei, não tem nenhum ponto. Se fosse ponto 1 microfarad seria 100 nano, tá? Mas não tem ponto nenhum. Ele na realidade é de 100 nano. Então a primeira e a segunda faixa, tá? Porque a segunda faixa 100 nano tá dando o mesmo valor. E daí eu peguei e encontrei esse outro que eu tenho, tá? Que é aquele zebradinho lá, tá? Inclusive eu tenho até, vou deixar depois disponibilizado para vocês, aqueles que quiserem, né? Eu tenho a tabelinha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Eu pegar ela aqui, eu vou disponibilizar para vocês, né? A tabelinha para você identificar esses zebradinhos aqui, tá? E daí eu encontrei esse aqui, né? É um lote aí de alguns capacitores que eu tinha aí. E ele tá novinho, né? Agora vamos ver o valor desse aqui. Eu não alterei ainda, né? Mas vamos ver o valor dele. Vamos lá ver. Olha lá, 999,1 nano, né? Ou seja, 1000 nano é 1 microfarad. Então tá dando 998,9 lá. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que substituir esse primeiro aqui, ó, para que ele dê o valor correto, né? Eu vou fazer essa substituição, depois eu mostro para vocês. Outra coisa que eu quero mudar também é o seguinte: tanto a amplitude quanto a frequência, tá? Eu vou inverter aqui a ligação, aqui e ali, porque é o seguinte, ó. Geralmente quando a gente quer aumentar alguma coisa, a gente gira para a direita e diminuir para a esquerda. Aqui tá invertido, ó. Aqui tá, ó, tá totalmente para a esquerda, eu tô na frequência maior. Conforme eu tô virando para a direita, né, de vez de aumentar, tá diminuindo a frequência. Deixa eu tirar a mão aqui para não interferir. Tá diminuindo a frequência. Então o que eu tenho que fazer no caso desse aqui, ó, né? Eu tenho que inverter a ligação do potenciômetro, inverter, né, um lado com o outro lado. Olha lá, aqui tá no máximo, ó, e ele tá com 50 Hz. Então quando eu viro para a esquerda, ele vai aumentando a frequência. Tá vendo? Né? E outra coisa, aqui, ó, que é a amplitude, para a direita, geralmente, né, quando você tem alguma coisa, quando você gira para a direita, você aumenta, e para a esquerda você diminui. Aqui a ligação como é que tá, ó? Eu vou lá mexer na ligação aqui, ó. Para a direita, eu tô diminuindo, ó, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, que eu tô fazendo. Para a direita eu tô diminuindo, e para a esquerda lá, eu tô aumentando. Então também eu vou inverter as duas extremidades, tá? Quando tem ligação central e extremidade, é só inverter as extremidades. Então eu vou fazer essa alteração também, tá? Agora vamos para a outra faixa aqui, que é a terceira faixa, que tá certo, tá? Que é o capacitor de 10 nanos, ele tem que dar entre 400 e pouco até 10 kHz. Vamos ver quanto que ele tá dando. Vocês podem ver que simplesmente no mudar aqui, ó, ele já altera a frequência lá, ó. Então vamos ver. Ó, mudei aqui, né? Vou abrir um pouco o sinal pra gente ver aqui. Ó, teria que dar de 434, ó, pelo cálculo, tá dando 450, tá? Vamos arredondar ali. Agora eu vou aumentar a frequência. Vamos ver quanto vai dar o máximo. Vamos abrir um pouquinho aqui para a gente poder medir. O máximo teria que dar 10 kHz, tá? Ou 10.000 Hz lá. Tá dando 9,47 kHz, tá? Então bem próximo aí dos 10 kHz, né? E a última faixa, né? Vamos lá, que é o capacitor de 1 nano, né? Só de mudar já vê o que, né? Teria que dar, vamos ver, o mínimo, tá? Em torno aqui, ó, de 4,3, 4,4 kHz, ó. Tá dando lá 4,4 kHz. E o máximo, tá? Que teria que dar em torno de 100 kHz. Deixa eu tirar um pouco aqui. 100 kHz.
tá dando 89, quase 90 kHz, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, gente, todo instrumento de geração de sinal, de medição, os componentes utilizados são componentes, tá, de altíssima precisão, tá? Às vezes até uma precisão até maior do que 1%, às vezes 0,1%. E é essa precisão, tanto dos resistores, dos capacitores, que você consegue cravar, né, os valores, né, que você tem nos cálculos, né? Lembrar que quando você pega resistor, capacitor, ele varia aí mais ou menos 5%, mais ou menos 10% do valor nominal. Então você pega, por exemplo, um capacitor, um resistor, por exemplo, de 10K, se você, vamos pegar um valor maior de 100K, 10% para cima e 10% para baixo, significa que ele pode variar de 90K a 110K. Né? Ou seja, pode variar 20 mil ohms, né? Nessa tolerância. Capacitor, mesma coisa, né? Ele tem a variação dele. Então, a variação do capacitor, mais a variação do resistor, mais a variação do potenciômetro, né? Pode dar essas diferenças. Mas praticamente, tá? O nosso gerador, ele vai de praticamente 4 Hz, né? Que a gente vai trocar esse capacitor, até quase 100 kHz. Aqui está dando 90 kHz, tá? Essa medição. Então é o seguinte, conselho que eu dou, sempre faça a medição de todos os componentes que você, salvo o circuito integrado, né, gente, mas todos os componentes que vocês forem usar, faça a medição para ter certeza, primeiro, se ele está funcionando, e segundo, se ele está com o valor correto, né? Ou seja, se o valor que você colocou, que você espera que você identificou nele, esteja correto, não esteja tão fora, né? Esse aqui, apesar de estar marcando 1 microfarad, tá? Ele está dando próximo de 100 nano, mas não está nem no 90, está dando 89 nano, ou seja, totalmente fora. Então o que eu vou fazer? Duas coisas, correções que eu vou fazer: trocar esse capacitor, tá? A gente vai testar. E aqui, né, lembrar que eu quero aumentar a frequência. Se eu virar para a direita, ó, a amplitude, perdão, está diminuindo a amplitude, eu quero que aumente, então eu vou inverter as duas extremidades do potenciômetro. E aqui, né, que é a frequência, eu quero que ele aumente quando eu giro para a direita, está diminuindo a frequência, tá vendo? Se eu aumento o intervalo, eu diminuo a frequência, né, olha lá. Para cá, né, eu aumento, ó, para a direita eu estou diminuindo, então eu vou inverter também, tá? E por último a gente vai fazer os ajustes, tá? Dos 4 trimpotes que tem aqui, tá ok? A gente já volta. Bom, tirei aqui, tá? Esse capacitor, coloquei esse aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui o seguinte, ó. Ele tem que dar entre aproximadamente 4 Hz a 100 Hz. Tá no valor mínimo lá. Ali tá na conta 4,3, ó. Tá dando 4,79. Agora nós vamos aumentar a frequência. Tem que dar próximo de 100. Dá uma olhadinha lá, de perto, bem de perto. Olha lá. Quase o 100 cravado lá. Ele tá variando entre o 100 e... Porque tá, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para ver se ele vai melhorar aqui, ó. Olha lá, vamos ver agora. Agora estabiliza mais lá. 99,21. Então a primeira faixa, que era a faixa menor, tá dando esse valor. Agora outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu inverti aqui, ó. Tava aqui o meio e o preto tava pro lado de cá e o vermelho pro lado de lá. Eu inverti. Agora quando eu jogo aqui para a esquerda, ó, diminui a frequência, ó. E agora quando eu jogo para a direita, aumenta a frequência. Se aumenta a quantidade de pulso, porque aumenta a frequência. Outra coisa aqui, ó, aqui era a saída, né? Eu ia falar saúde, a saída. Então a amplitude para cá tava ao contrário, né? Para cá aumentava, para lá diminuía. Agora tá certinho, ó. Eu inverti também, ó, diminuindo a amplitude, ó, né? E para a direita, ó, eu vou aumentando a amplitude, ó. Então tá invertido também. Agora eu vou tirar essa papelada aqui só para a gente fazer os ajustes aqui. E aí na onda senoidal e na onda triangular, para a gente poder fechar esse vídeo aqui, tá bom? Já volto aí. Bom, pessoal, onda quadrada, ok. Agora a gente vai para os ajustes, ó. Lembrar, ó, que tá aqui, ó, P1 e P4 é para ajustar a senoidal, P2 e P3 é para ajustar a triangular. Então aqui é o seguinte, perdão, P1, P2, P3, P4, tá? Então vamos lá.
O primeiro é o ajuste da simetria, o offset da onda senoidal, tá? Eu vou fazer o ajuste aqui, ó. Aquilo lá era para ser uma senoidal, mas vamos ver aqui, ó. Ó o ajuste aqui, ó. Ó, se eu continuo virando, o que ela vai fazer, ó? Tá vendo, ó? Eu não vou acertar o offset dela. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui a senoidal pra gente ver a forma de onda senoidal. Ó, ela começou a distorcer de novo. Olha lá. Eu vou jogar ela aqui no meio aqui, ó. Tá? Essa é a senoidal. Depois eu tenho aqui no P4 o ajuste da distorção. Vamos ver que ajuste é esse aqui, ó. Vou mexer aqui agora nesse aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Ó, aqui, ó, ela tá senoidal. Se eu começo a mexer aqui, ó, ela vira uma triangular, ó. Tá vendo? Eu tô mexendo, ó lá. Ela ficou triangular. Na realidade eu quero uma senoidal. Então eu vou fazer esse ajuste aqui, ó. Agora eu tenho uma senoidal. Tá vendo, ó? Vou até ampliar aqui, ó. Tá lá. A minha onda senoidal. Esse ruído aqui, gente, é o ruído aqui da fonte chaveada, de lâmpada LED, tá? Então tá aqui, ó, a minha onda senoidal, tá? Evidentemente que depois tem uns ajustes finos que a gente faz aí, ó. Vou lá mexer de novo, ó. Se aqui eu mexo na simetria dela, ó, desmancha a onda, ó. Vou de novo, ó. Olha lá, desmanchei a onda, ó. Então eu vou até o ponto de eu ter aqui uma senoidal, né? Depois eu faço esse ajuste aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Toma cuidado para ela não virar uma triangular. Então tá aqui, ó, o ajuste da nossa senoidal. A frequência é a mesma coisa, tá, gente? A faixa de frequência, tanto para o quadrado quanto para as outras, continua a mesma coisa. Tá bom? Agora nós vamos para o triangular, tá? Vou diminuir aqui, porque a amplitude muda um pouco lá. Agora nós vamos para triangular. Diminuir aqui, ó. Ela tem uma faixa maior, né? Primeiro ajuste de amplitude, tá? Que é o P2, ó. Vamos lá nesse P2, ó. Ó. Se eu mexer na amplitude, ela distorce o triangular lá. Eu vou para baixo lá. Acabou. Então, o melhor ajuste aqui, ó, seria... Ah lá, começou a distorcer, arredondar a ponta. É o contrário lá da senoidal, tá vendo, ó? Acertou aqui. E pode ver que ela tá dando 100 Hz. Eu tô naquela faixa menorzinha lá. E o P3 é o ajuste da simetria. Vamos lá no P3. Quer ver? Ó, se eu começo a virar, ah lá, a parte de cima dela começa a distorcer, tá vendo? Ó? Ou então a parte de baixo começa a distorcer. Ah lá, começou a distorcer embaixo. Então vamos acertar aqui, ó. Então tá aí, gente, né? Tá aí os três ajustes, né? Nós vimos aí as três formas de onda, né? Aqui a gente ajusta a frequência lá conforme a gente falou. Deixa eu só aumentar uma faixa de frequência aqui, ó, só para vocês verem, né? Olha lá, frequência maior, frequência menor, né? Amplitude maior, amplitude menor, lá, tá vendo? Então funciona perfeitamente, tá, gente? Evidentemente que eu tenho que colocar isso aqui numa caixinha, aterrar bonitinho, para evitar captação de ruído, né? As chaves toda presa no painelzinho, né? Então a montagem em si, né? Tá aí, tá concluído. O CI, tá? O XR2206 funciona perfeitamente, né? É um circuito que não é caro, né? Para você montar isso aqui, você tem um gerador de funções que vai te dar as três formas de onda básica, né? Que é a quadrada, triangular, senoidal, de uma faixa que vai de 4 Hz, né? A quase 100 kHz, que dá para você trabalhar tranquilamente muita coisa aí, né? O que a gente vai fazer agora, né? É colocar tudo isso aqui num case bonitinho, sempre daquela maneira que eu gosto de fazer os meus equipamentos aqui, né? Eu vou até pegar um aqui só para mostrar para vocês que eu fiz aquele injetor de sinais, né? Olha o painelzinho como é que ficou bonitinho, né? Dentro da caixinha, bonitinho. O que a gente vai fazer é a mesma coisa, né? A gente vai pegar isso aqui agora e vai colocar no case, né? Eu comprei a caixinha, tô só esperando chegar, né? Para fazer a conclusão, e daí a gente vai fazer o ajuste fino, aquele bem, né? Ajuste de, como diz lá meu tio lá, ajuste de relojoeiro, né? Fazer aquele ajuste bem fino, né? Para vocês verem que esse gerador de sinais, né, vai funcionar perfeitamente, né? Então no próximo vídeo a gente vai ver ele montado, né? E a gente vai fazer o uso dele numa aplicação aí. A gente vai testar alguma coisa, vai injetar o sinal em algum equipamento para a gente ver ele realmente funcionando, tá bom? Depois a gente pode até propor melhorias para ele, tá? Então no último vídeo, tá? Esse é o segundo. No último a gente vai disponibilizar todo o material, né? Todas as anotações que eu fiz aqui, todos os datasheets, tabela,
O layout da placa de circuito impresso, né, já alterado, né, porque aqui eu fiz a plaquinha, então tem algumas alterações, né, a plaquinha ficou muito boa por sinal, né. E, bom, e é isso aí, pessoal, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like, né? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, indique, né, o canal aos seus amigos, né? É um projeto aí da revista Saber Eletrônica, né? Tá dentro daquelas revistas, né, que a gente comprou aí, né? A gente vai tirar muito mais coisas dessas revistas aí, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até aí a próxima parte desse vídeo.